Graças a Deus, que Deus os abençoe, nos abençoe, que Deus, Pai Todo-Poderoso, nos proteja, nos ilumine, onde quer que estejamos, onde quer que se encontremos, que a misericórdia divina possa a todos nós atingir, onde quer que nós nos encontremos, na condição que nós nos encontremos, que a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre, de Maria, possa a todos atingir, levando a cada um de vós a paz, a harmonia, o equilíbrio, a serenidade. E também para neste momento podermos formar inclusivamente uma corrente de prece, de oração, de sintonia, de harmonia por todo este planeta, invadindo e emanando nos nossos lares, nas nossas vidas, nas nossas jornadas, nas nossas angústias, porque na realidade os nossos dias não terão que ser só de angústias, podem ser de desequilíbrios, isso podem ser de desarmonias, isso podem, por conta da nossa crença, da nossa fé, porque nós, seres físicos, graças a Deus que aqui estamos mais um dia, não é? Porque somos físicos, estamos aqui nesta terra, neste planeta, usufruindo de toda esta nossa condição física, condição espiritual, condição mental, das mais variadas formas, uma condição que nós muitas vezes desperdiçamos vivendo na agonia, porque nós transportamos para nós as incertezas do futuro, transportamos para nós as agonias emanadas por outros, trazemos para as nossas famílias, os nossos lares, para os nossos empregos, muitas vezes o desequilíbrio por aquilo que nós almejamos, por tudo aquilo que nós queremos, mas Deus Pai Todo-Poderoso sempre está conosco, não importa onde nós estejamos, não importa em que local do planeta nós nos encontramos, Jesus Divino e Amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, a Virgem Santíssima Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe Espiritual, sempre se encontrará conosco. E, como sempre, aqueles nossos companheiros que nos guardam, protegem e iluminam. Nos elucidam para nós podermos equilibrar o nosso espírito, aliviar a nossa mente das angústias, tristezas, porque desse lado está chorando as agonias e o desespero por conta das suas aflições, às vezes por conta dos desequilíbrios do ser físico, e que inclusivamente não caia muito bem na sintonia, na nossa projeção, na nossa vida. E nós não sabemos de forma alguma avaliar a vida de cada um. Mas nós estamos aqui fisicamente, hoje, percorrendo mais um caminho, e trago aqui um pequeno texto, porque Deus permite, afinal, o sofrimento no mundo. Pois é. Será porquê? Porquê é que será que Deus permite o sofrimento no mundo? Ora bem, vamos lá aqui ao texto. Se Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso,
porque ele permite tantos sofrimentos no mundo? Então, irei responder a essa pergunta com uma simples e pequena história para melhor elucidar e para que todos possam, na realidade, compreender a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso sobre os nossos sofrimentos. E esta pequena história, esta pequena condição de pai para filho, de filho para pai, havia um rapaz que recentemente enveredara pelo caminho das drogas. Seu pai muito o aconselhou para não seguir este direcionamento na vida, mas o rapaz não o ouviu. Experimentou algumas drogas e após algum tempo não conseguia mais parar de usar. O pai conversou com ele e insistiu inclusivamente que ele fizesse um tratamento. O pai recusou. O pai tentou. E isto, quem fala das drogas, fala da bebida, fala de outros males físicos, não é? O pai tentou mais uma vez e o rapaz não o ouviu. Seu pai então providenciou que ele fosse internado numa clínica de reabilitação antidrogas. O filho fez todo o tratamento, se desintoxicou e foi libertado. No entanto, ao sair da clínica 2 semanas depois, já estava se drogando novamente. O pai decidiu mais uma vez levá-lo a uma clínica e fez de novo todo o tratamento. Mas assim que recebeu a alta, novamente foi se drogar. O pai o internou 5 vezes, mas em todas as oportunidades o filho retomava o antigo padrão e voltava a soar, a experimentar as drogas. O pai, desesperado, que já não sabia mais o que fazer, decidiu então que nada mais poderia ser feito, pois o seu filho simplesmente não correspondia, não reagia e tampouco queria ser ajudado. Ele desejava continuar mergulhado no mundo das drogas e nada do que o pai fizesse poderia lhe tirar desse caminho. O pai então decidiu que permitiria que o filho vivesse as suas experiências para que chegasse sozinho à única conclusão. Um dia ele entenderia o quanto estava fazendo mal, o malefício das drogas e que na realidade, na verdade, ele estava-se única e exclusivamente se destruindo. O filho então saiu de casa e passou a praticar roubos. Ele vivia de assalto em assalto, pois só assim conseguia usar as drogas e se alimentar. Tornou-se um marginal e logo virou um traficante conhecido. Certo dia levou um tiro numa guerra entre facções para o controle da droga. Foi para o hospital, ficou em coma por semanas e depois regressou à vida. Voltou. Assim que retomou a consciência, decidiu que largaria esse caminho. Essa história ilustra um pouco o que acontece com o ser humano neste mundo. Como um pai pode ajudar um filho que não deseja
ouvi-lo e querer permanecer no caminho do erro e da ilusão. Podemos tentar orientá-lo de várias formas, dar o tratamento adequado, mas se a pessoa insiste no erro, é necessário permitir que ela sofra as consequências das suas próprias ações. É mais ou menos assim que funciona o sofrimento humano. Deus procura enviar diversos tipos de mensagens sobre os erros que cometemos, mas nós, seres físicos, não o ouvimos e não mudamos de caminho nem de atitude. Insistimos no erro e na ilusão. O homem insiste em permanecer na embriaguez das ilusões do mundo e Deus autoriza que venha a dor, o sofrimento, o desespero, as perdas. Para libertá-lo dessa forma, Deus autoriza então o sofrimento, para que somente assim possamos encontrar o caminho real e nos transformar. Porque se as pessoas querem viver de tal modo a criar o sofrimento para si mesmas, Deus permite isso, permite que isso seja feito para que elas possam aprender a despertar para a realidade. Nesse sentido, o sofrimento acaba sendo a única forma do espírito acordar dos sonhos e miragens mundanas que criou exclusivamente para si mesmo. Pois é, e nós, baseado nisto, temos os factos do nosso dia. Temos o nosso dia-a-dia, temos vós desse lado, que nós sofremos de várias formas. Sofremos de angústia, de depressão, sofremos de desespero e de agonia, sofremos porque às vezes queremos apressar o tempo nas condições que nós desejamos, a procura de um emprego, o relacionamento com alguém, porque nós sofremos inclusivamente porque às vezes o ser físico pensa, imagina que manda. O que acontece é que nós não mandamos. Nós podemos pedir a Deus, a Jesus divino e amado Mestre, pedir a Maria, pedir aos nossos mentores desse mundo espiritual, pedir. Nós temos ao nosso alcance uma diversidade de condições que nós sempre podemos pedir, mas nós ainda nos falta muito aprender a lição, porque nós, e aqui não há exclusão, porque somos todos, quando estamos no bem bom, quando estamos numa vida estável, boa, harmonizada, nós esquecemos, muitas vezes, esquecemos de fazer prece, esquecemos de agradecer e esquecemos de pedir. Esquecemos de pedir por o nosso irmão, a nossa irmã, esquecemos de pedir por quem quer que seja, de agradecer aquilo que recebemos, porque muitas das vezes é mais fácil nós reclamar do que temos, porque achamos pouco, pensamos que merecemos mais, a nossa condição de pouco aperfeiçoamento, o nosso ego nos leva a pensar que mereceríamos mais do que aquilo que temos, esquecendo que há outros que têm muito mais do que nós e que têm uma vida que não os satisfaz. Há outros que têm muito menos do que nós e que têm uma condição de vida muito melhor que a nossa. Na condição da saúde, na condição da melhoria física da saúde, na condição de nós esperarmos um milagre concedido por Deus, por Jesus, por Maria,
nas nossas vidas, nas nossas jornadas, na condição de num relacionamento que não bate certo, porque nós pensamos que às vezes aquela pessoa é a indicada e a ideal para me satisfazer, para a minha alegria, mas a outra parte, o outro lado, às vezes não é isso que pensa, às vezes não é isso que quer. E nós, ninguém é feliz sozinho, com certeza que não. Tem que haver sempre duas pessoas em união. Embora vivam na individualidade, poderão viver numa união. Até entre amizades, entre casais, entre amizades, entre pai, entre mãe, entre avó, entre filhos. Porque há muito filho aí de costas voltadas para os pais, porque esqueceram a condição que tiveram para vir ao mundo, que foi aqueles pais. A condição por que vieram a este mundo não importa, não importa, embora todos tragam já uma missão, um compromisso. A nossa missão, nós que nos denominamos de médiuns, nós sabemos que temos uma missão. Nós sabemos que assumimos um compromisso. Médiuns, e há muita gente, teólogos, enfim, há muitas religiões que sabem, conhecem as condições da parte etérica, do mundo físico, do mundo espiritual, enfim. Mas nós, quando viemos a este mundo, que passamos por o ventre de nossa mãe física, não é? Trazemos agregado à nossa bagagem, já trazemos uma listinha, porque nós já trazemos uma lista, porque nós, antes de vir ao mundo físico, e aqui estamos a falar em 20 anos, 50 anos, 100 anos, 500 anos, 800 anos, 1000 anos, um século, dois, enfim, ninguém sabe. Quando nós pedimos para vir a este mundo físico, nesta altura, nós não pedimos, eu não pedi para vir ao mundo físico 8 dias antes, 9 meses antes de nascer. 9 não, 7, porque inclusivamente eu nasci de 7, não é? Eu não pedi 7 meses antes de nascer no mundo físico, pedi 7 meses antes, não. Se calhar já pedi há 100 anos ou 200, quando voltei a minha mente, quando vós voltaram a vossa mente, nós todos já fizemos a nossa lista para percorrer. Claro que essa lista não está comigo, quer dizer, ela está comigo, ela está com vocês. Ela está com vocês. Mas nós, depois da aprovação, é como quem faz um desenho de uma planta, de uma casa, de um carro, de uma construção, enfim, que vai para a aprovação de engenheiros, arquitetos, câmaras, enfim. Tem a aprovação, pode começar a construir. Assim somos nós. Tivemos a aprovação desses espíritos de luz, de amor, espíritos ao serviço de Deus Pai Todo-Poderoso, do qual se encontra lá nessa altura o nosso mentor, a validar esse nosso pedido. O tal nosso mentor que eu friso muito, que nos acompanha, o tal nosso mentor, ele está lá presente, ele está assistindo à celebração daquele contrato. E ele também se prontificou, também tomou um compromisso. Nós tomámos um compromisso e ele tomou outro. Não foi o nosso compromisso.
Não foi a nossa obrigação que ele tomou. Não, ele tomou um compromisso diferente do nosso. Nós tomamos um compromisso físico para percorrer neste caminho físico, na nossa jornada, caminhada, de fazer esta ou aquela obra, conhecer esta ou aquela pessoa, nascer nesta família, nascer... Tudo tem uma condição, tudo tem uma condição, que não vem hoje aqui para o caso, porque de nós nascermos nestas famílias, qual a condição do pai, da mãe, do irmão, da irmã, enfim. Mas também, como todos sabem, existe uma condição, várias condições, que estar a enumerar aqui as conclusões e as causas levaria aqui muito tempo. Então, foi aprovado o nosso projeto. O nosso mentor, que estava lá na altura da celebração do contrato, ele se prontificou, ele tomou também um compromisso. Compromisso esse de nos ajudar. Nós é o compromisso físico, ele é o compromisso mediúnico, de nos aconselhar, ajudar nós a ajudarmos os outros, ajudarmos a humanidade, ajudarmos a população, ajudarmos um irmão, uma irmã, o vizinho, a vizinha, pai, mãe, irmão, tio, tia, avó, fazermos os nossos trabalhos, porque eles, os nossos mentores, eles nos auxiliam, lembrando sempre as nossas tarefas mediúnicas, o nosso compromisso, eles não nos vão dizer, os meus mentores, eles não me vão dizer assim: meu filho, tu daqui a 1 hora tens escrito que tens que fazer isto, daqui amanhã terás que fazer aquilo. Não, os nossos mentores, eles nos falam mentalmente, eles nos ajudam fisicamente, às vezes até nos dando alguns livramentos, algumas condições que nós não sabemos, porque na realidade são livramentos, não é? E como são livramentos, nós não sabemos. Que poderia ser de um acidente, de um despedimento, de uma condição física, do qual eles tiveram a condição de intervir e nos ajudar. Por merecimento, por certas e determinadas conclusões, porque se iria dar algo desagradável para cada um de nós, porque, enfim, porque muita coisa, muitas interrogações na nossa vida. Porque é que eu tenho pouca saúde? Porque é que eu não tenho sorte? Porque é que eu só me calham coisas ruins? Porque é que eu não arranjo um emprego bom? Porque é que os meus currículos não seguem? Porque é que não me aparece um trabalho? Porque é que eu tenho um sonho de comprar um carro e não consigo? Porque é que eu tenho um sonho de comprar uma casa e não consigo? Porque é que falta de fé, tudo falta de fé. Falta de fé nossa, falta de fé de agradecermos o pouco que temos, e com a pouca fé que temos também, sabermos na realidade pedir com fé, com agradecimento a Jesus, a Deus, a Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, Nossa Senhora de Fátima, nossa Mãe, Maria, nossa Mãe que está lá zelando, intercedendo por cada um de nós. Aqui não vale a pena nós dizer que está longe, está perto, está doente, está doente. Pois é. Mas será que já perdeu, já teve, porque aqui ninguém perde nada.
Quando nós vamos para uma praça, nos sentar olhando para o céu, para os pássaros, para as árvores, escutar o vento, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos gastando o nosso tempo. Nós estamos gastando a nossa roda gigante, ela está rodando. Nós estamos queimando o nosso tempo. Estamos num banco de jardim olhando, conversando. Às vezes não estamos conversando, às vezes estamos discutindo com quem quer que seja, às vezes estamos vibrando negativamente contra. Aquele sujeito comprou um carro novo porque passou, invejou-se na vida do outro. Ei, fulano ou fulana comprou uma casa. Ei, fulano, só eu não tenho essa sorte. Arranjou um bom emprego. Só eu não tenho essa sorte. Não, não é assim que funciona. Nós teremos que ter fé, pedir a Maria, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, ter fé, pedir inclusivamente aos nossos mentores, não perder a fé nos nossos mentores espirituais que nos assistem a toda a hora. E nós, médiuns que nos dizemos da corrente indiana do espaço, não é? Que nos denominamos de médiuns, médiuns às vezes um pouco fracos, não é? Porque a nossa fé e a nossa crença, ela é tão pouca, ela é tão pequena. Mas se nós demonstrarmos, mesmo sendo pequena, mesmo sendo fraca e pouca, nós não podemos fraquejar. Agora, fraquejar faz parte do ser físico, porque nós somos matéria, somos essência humana. Nós ainda estamos neste plano físico, nesta terceira dimensão, neste planeta Terra, porque ainda não evoluímos o suficiente, não evoluímos na condição necessária para a nossa perfeição. Porque, como eu sempre digo, nós aqui estamos nos aperfeiçoando, não é? Então, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, povo de Jesus, filhas de Maria, Maria, mãe de Jesus, nossa mãe, Maria, peçamos para que Maria possa interceder junto a Deus Pai Todo-Poderoso, junto a seu Filho Jesus, para que possa interceder nas nossas vidas. Nós, meus irmãos, o facto de nós sermos médiuns não nos priva de condição alguma. Nós, o facto de estarmos na corrente indiana do espaço, não estamos privados de pedir a Maria, agradecer a Maria, não estamos privados de condição nenhuma. Porque, como eu disse ontem e ontem, nós temos o nosso livre-arbítrio, não é? Nós temos a nossa condição, que é o nosso livre-arbítrio, que nós já trazemos, agregado na nossa essência, condições do passado, essa do qual a nossa roupagem, o nosso feitio, a nossa condição muda de X em X de tempo para uma roupagem de uma encarnação passada. Acontece que, passado esse tempo, nós voltamos a mudar de roupa. Roupa não é roupa física, é roupa espiritual. São condições espirituais de outrora. Mas nós temos a nossa individualidade, que é nossa. Agora, nós também temos a nossa personalidade. A minha personalidade me faz acreditar, agradecer, pedir a Maria, a Jesus Divino e Amado Mestre, não esquecendo, evidente, não esquecendo os nossos mentores. De forma alguma, salve Deus. De forma alguma, não me esqueço. Nunca me esqueço. Porque, inclusivamente, eles passaram neste mundo físico.
já estão fora de todos os registros kármicos, de todas as doenças, de todos os males. São espíritos de luz e eles em nada se ofendem, em nada se aborrecem, entristecem quando nós dirigimos a nossa mente, o nosso coração, a nossa essência, a nossa sintonia, a nossa energia para Maria, nossa Mãe, para pedir inclusivamente que ela abra as portas, abra os nossos caminhos, que ela percorra, que ela entre dentro dos vossos lares, por exemplo, neste exato momento, que percorra os nossos lares, que nós a deixemos entrar. A nossa personalidade poderá haver, inclusivamente eu sei que há, meus irmãos, minhas irmãs, eu sei que há quem não goste muito desta condição, mas Maria, deixemos Maria entrar nos nossos lares, sejamos nós, os moradores deste lar, a abrir a porta à Mãe de Jesus, à nossa Mãe Celestial, para que possamos sentir a sua luz, a sua presença em nós, a sua luminosidade, a sua presença divina nos nossos caminhos. Sejamos nós a dar o acesso do nosso lar a Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe. Poderemos, inclusivamente, meus irmãos, ter uma casa pobre, ter uma casa faltando tudo, faltando muita coisa. Poderemos estar com dificuldades nos mantimentos, com dificuldades no mundo físico, com falta de emprego, com falta de saúde, com falta nos relacionamentos, com falta de amizades, com falta do carinho de uma mãe, de um pai, de um filho, de uma filha, do avô, da avó, do marido, da esposa, enfim, sejamos nós a elevar o nosso pensamento, a abrir o nosso coração, a pedir a Maria que entre dentro dos nossos lares e que percorra os nossos caminhos, libertando, destravando, abrindo os caminhos, fechando aquelas portas das quais estão erradamente abertas nas nossas vidas, para que sejam abertas, na realidade, as portas de muito, muito bom acesso, do qual irá fazer toda a diferença nas nossas vidas, quer seja na questão da saúde, à espera, por exemplo, de uma cirurgia, ou saiu de uma cirurgia à espera da melhoria. Vamos com fé, com amor, pedir a Maria. Claro que, salve Deus, nunca esqueçamos os nossos mentores. Nunca esqueçamos, porque nós nos intitulamos médiuns por isso. Mas nossa mãe, Mãe de Jesus, Maria, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Padroeira, Nossa Divina Mãe, ela está com certeza junto a seu Filho Jesus, divino e amado Mestre, e estará com certeza intercedendo neste momento está junto a cada um de vós. Aqui não importa, minha irmã, não importa, meu irmão, não importa se a sua aflição é muita, não importa se a sua agonia é pouca, não importa se a sua fé, o tamanho da sua fé, tem que ter alguma fé, porque a nossa fé também não se mede como a nossa mediunidade. Agora,
onde nós sabemos da nossa fé é nos momentos difíceis. É como os amigos. Nós temos muitos e muitos amigos. Enquanto estamos bem na vida, enquanto temos dinheiro, enquanto vamos para a farra, enquanto vamos para as noites, enquanto temos para emprestar, enquanto temos para, enfim, fazer uma vida mais ou menos. De repente surgiu um problema de saúde, acabou-se o dinheiro, com muitos amigos, os amigos se vão afastando. Os amigos se vão afastando. Nos piores momentos, não há amigos. Quando nós, às vezes, pensávamos que o Joaquim, o Manel, a Maria, a Luísa, que eram nossos amigos, que em momentos de dificuldades eles estariam connosco. Não, não. Se alguém pensou isso, está errado. Nós temos fisicamente, com certeza, pessoas que nos ajudam nos momentos difíceis, mas espiritualmente temos Maria, temos Jesus, temos os mundos espirituais, temos os nossos mentores, temos Deus Pai Todo-Poderoso, que é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso e não é um Deus de fingir. Não é um Deus que nós levemos levianamente. Não. Temos que levar o nosso Deus muito, muito, muito a sério. Porque Ele é um Deus de promessas, mas de promessas que cumpre. Tudo aquilo que Ele nos prometeu, Ele nos irá conceder. Tudo aquilo que nós pedimos, Ele nos irá conceder. Claro que, se tivermos merecimento para isso, se tivermos fé e acreditação para isso, tal e qual como os nossos mentores, como esses mundos encantados, como esses mundos espirituais, que nós às vezes temos acesso, outras vezes não. Por que será? Se nós somos a mesma pessoa, se somos a mesma individualidade, se nós somos a mesma, com o mesmo instinto, as mesmas capacitações. Pois é, às vezes nós, em vez de ir para um lado, nós vamos para outro. Em vez de ir buscar uma corrente positiva, nós vamos buscar uma corrente negativa. Nós, às vezes, em vez de estarmos a pedir por o nosso irmão, estamos a invejar a vida do nosso irmão. Mas, primeiro que tudo, olhemos para nós. Peça para si. Peça a Maria, deixe Maria intervir na sua vida. Jesus divino e amado Mestre, que veio a este mundo, que veio inclusivamente a este mundo para dar a sua vida por nós, por todos nós, levando muitas das nossas condições, levando muito dos nossos problemas, dificuldades, angústias, levando muito, mas aqui não foi só de meia dúzia, não. Foi de toda a população em geral. Quer se digam, meus irmãos, Jesus divino e amado Mestre não veio para meia dúzia de pessoas. Como nós sabemos, neste planeta existem muitas religiões. Nós poderemos considerar algumas religiões até incorretas, mas partindo do princípio da lei divina de Jesus, divino e amado Mestre, nós teremos que deixar o julgamento de lado, do qual ele citou, pregou, cumpriu amor, humildade e tolerância. Toda a sua caminhada, toda a sua jornada, ele cumpriu. Nós já não é bem assim. Porque nós, às vezes, depende da nossa condição. Se eu estou bem disposto, é como aquele amigo. Se eu tenho, aparecem os amigos. Se eu não tenho, os amigos fogem. Eu ligo, eu posso ligar para um amigo, mas ele sabe que eu não tenho nada para lhe oferecer. Eu ligo para um amigo e ele nem sequer me atende o telefone. Única e exclusivamente é assim. Única e exclusivamente é assim. Ele nem
nos atende o telefone, porque já sabe, inclusivamente já sabe que este sujeito ou esta sujeita está-me ligando para me pedir algo. Às vezes não é nada, não é? Mas as pessoas até evitam o contacto, porque começaram a ver que aquele não tem nada para me oferecer e está-me ligando. Porque há pessoas assim. A nossa vida, quando está boa, nós teremos que, neste mundo, há todas as condições de vida. Nós poderemos dizer a Maria que temos uma casa simples, pobre, humilde, com falta de muitas coisas, com falta de muitas condições, com falta de bens físicos, comida, vestuário, que temos algumas contas atrasadas de luz, de água, de renda de casa. Poderemos dizer que a nossa saúde é estável e pedir a melhoria para essas condições todas. Que se tivermos fé, fazer as nossas preces, orar com fé, com força, com fé, Maria vai interceder junto a Jesus, divino e amado Mestre, e vai nos atender. Mas ao mesmo tempo também temos que pedir por aquelas pessoas que nada têm, que habitam na rua, que não têm um lar, que não têm um teto, que vivem no meio da guerra, que vivem no meio da desumanização, que vivem no meio da sujeira, que não têm roupa, não têm comida, que não têm amor, não têm carinho, que não têm um teto para se abrigar da chuva ou do sol. Porque nós, quando vamos na rua, que se cruzamos, claro que nós sabemos que existem milhares e milhares e milhares e milhares de condições desses pedintes, dessas pessoas, não é? Às vezes deduzimos logo que é para isto ou é para aquilo. Mas nós, às vezes olhamos para o lado, fingimos que não vemos. Nós fingimos que não vemos. Eu agora não vejo aquele lado. E nós fechamos os olhos da nossa consciência e fingimos que não vemos aquela pessoa. Mas nós poderemos não dar nada fisicamente àquela pessoa. Poderemos não dar nada fisicamente, mas às vezes, se nós pedirmos a Maria, a Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, por aquela pessoa que ali se encontra, quem sabe se debaixo dos nossos pedidos Deus, Maria, não irá ajudar aquela pessoa que ali se encontra. Porque nós, a maioria ou a minoria, porque aqui é na condição de cada um, é uma condição que nós não sabemos ver, nem saber, nem avaliar. Nós o que podemos saber é que o ser físico é egoísta. O ser físico é egoísta. O ser físico é avarento. O ser físico é invejoso. O ser físico é maldizente. O ser físico é de jogar correntes negativas para cima dos outros. O ser físico, mas quando há uma coisa nos corre mal, nos chega até nós reclamamos logo. Mas nós, por exemplo, agora se me chegasse algo de ruim, eu não gostaria, mas esta manhã eu estive a vibrar negativamente ou a dizer mal de alguém. E eu nessa altura, eu estava tão eufórico que me esqueci completamente. Estava tão entusiasmado a dizer mal deste e daquela que me esqueci. Porque as correntes negativas, todos sabem o que é correntes negativas, não é? Eu não vou aqui
estar a explicar. As sintonias negativas, também todos sabem o que é as sintonias negativas. Eu não vou estar aqui a premonirizar, né? Eu me sentia tão bem no meu íntimo espírito que até acrescentei mais alguma coisa para dizer mal deste e daquele. Quando algo chegou de errado a mim, eu reclamo. Quando chegou uma dor num braço, na barriga, na cabeça, nas costas, numa perna, quando me chega alguma dor, eu sei dizer, dói-me aqui. A dor, também todos sabem o que é, não é? Também todos sabem o que é, porque é que ela se manifesta, o porquê. Tudo são condições que eu já noutras ocasiões, noutros vídeos eu já tenho explicado. Tudo isto são condições que eu já tenho explicado noutros vídeos, muito pormenorizado em muitos vídeos, que agora é só mais para nós lembrarmos. A dor, quando chega, é para nos lembrar de algo, nos lembrarmos do que nós pensamos contra quem quer que seja de errado. Jesus, divino e amado Mestre, disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque Jesus nos amou, sem distinção. Ele almoçava na casa do pobre, ele almoçava na casa do rico. Embora fosse bem criticado na altura por os doutores, por os senhores da lei, enfim, não é? Como todos sabemos, não é? Jesus curou sem olhar os bens que tinha, as vestes que trazia. Jesus curou sem olhar a quem, a condição social. Desde que o procurassem, Jesus curou, tratou, amou nós, porque Jesus era amor. Jesus não era amor, é amor. Por isso ele sempre disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então vamos também amar a Maria, sua mãe Maria, nossa mãe Maria, nos entreguemos de corpo e alma, porque lá por conta de termos os nossos mentores, poderemos nos entregar de corpo e alma, de coração, pedindo a Maria que avance na nossa frente, desbravando os nossos caminhos, limpando os nossos lares, tirando as nossas dificuldades, limpando as nossas angústias, para que apareça na nossa vida, no nosso caminho, um emprego, a melhoria da saúde, um dinheiro, um relacionamento, uma pessoa com quem nós não falamos há muito tempo se aproxime, façamos as pazes, demos um abraço, um aperto de mão, para que todas essas condições possam na realidade aparecer. E nós deixarmos de julgamentos, deixarmos-nos de julgamentos, porque um dia lá daquele lado eu não levo esta, quer dizer, levo ainda esta blusa, porque ainda tenho muitos resíduos kármicos, não é? Por isso eu me vou vestir como aqui no mundo físico. Se calhar, até lá no mundo físico, que já não preciso destes óculos, eu vou usar no mundo físico, não. No mundo etérico, aqui no mundo físico preciso, no mundo etérico eu vou usar os óculos. Porquê? Por conta dos resíduos kármicos que eu ainda transporto. Porque ainda não chegou à perfeição. Ainda falta muito para chegar à perfeição. E como falta muito para chegar à perfeição, então vamos pedir à Santa Mãe de Jesus, à Santa Mãe de Jesus, que desate todos os nós da nossa vida, a saúde,
a nossa saúde restabelecida, que as nossas dificuldades elas sejam diminuídas, até a nossa ansiedade. A nossa ansiedade de pensar que tem uma doença, porque é uma ansiedade pensar que tem uma doença, mas não tem doença alguma. Às vezes é aquilo que nós pensamos. Nós transportamos para nós a depressão, transportamos para nós a doença, porque começamos a mentalizar que estamos doentes. A doença é da mente e do espírito. Deixemos de estar ansiosos, porque não apareceu ninguém na nossa vida para um relacionamento, porque o marido não largou a bebida, bebe sem parar, maltrata a família, porque tem o vício do jogo, gasta. Vamos pedir a Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, que Maria avance na nossa frente, na vossa frente, nos vossos lares, jornadas, para que ela possa interceder junto a Deus, junto a seu Filho Jesus, por cada um de vós. Vamos, nesta bendita hora, agradecer a Maria, para que na realidade ela vá na nossa frente, iluminando, para que Jesus, divino e amado Mestre, interceda sempre nas nossas vidas, caminhadas, jornadas, para que nós acreditemos que o nosso Deus, que é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, não é um Deus de miséria, não é um Deus de ódios, não é um Deus de estagnação, não é um Deus de perímetros, não é um Deus de alguns, não, é um Deus de todos, de toda a humanidade, é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Deus é o Criador. É a supremacia neste planeta, é o Criador de todas as coisas, aqui do mundo físico e desses planos, desses mundos etéricos, dessas dimensões, desses outros mundos, que nós, quem me vê poderá dizer assim, coitado, outros mundos aonde? Há mundos noutras dimensões que nós ainda não vimos, não é? Por acaso vocês já estiveram nas dimensões paralelas? Pois é, dimensões paralelas, mas elas existem, não é? Existem. Nós hoje estamos na terceira dimensão. Vocês se lembram da segunda? Se lembram da primeira? Sabem o que existe na quarta, na quinta, sexta, sétima e por aí vai? Nessas dimensões. Pois é, tudo é criação de Deus, tudo. E Deus, desde a criação da Terra, há milénios, Deus tem permitido vir a este mundo seres com muitos dons. E aqui, sempre lembrando, salve Deus, Chico Xavier, graças a Deus, Chico Xavier. Deus, ao longo dos séculos, de milénios, tem enviado a este planeta seres muito evoluídos, que têm trazido à humanidade uma grande capacidade e evolução. Mas Deus foi o criador da maior máquina, que é a nossa mente. É a nossa mente. Aqueles que conhecem a nossa mente sabem o quanto frágil é a nossa mente, porque ela é tão frágil, é feita de uma massa
que se diz massa encefálica, coberta ali com um véuzinho, tendo um líquidozinho que, enfim, tendo ali umas pequeninas veias, tendo umas cavidades, enfim, que tudo bate na perfeição, onde temos as nossas vistas, temos os nossos, enfim, temos a formação da nossa audição, visão, falar, que tudo parte daqui. Tudo parte, não é? Pois é, Deus foi o que criou a maior máquina. Então, vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, a Maria, Maria Santíssima, Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, para que entre dentro dos vossos lares, nas vossas caminhadas e jornadas. A nós, todos nós também, agradecer a presença luminosa dos nossos mentores nas nossas vidas, graças a Deus, nas nossas vidas, que também são uma peça fundamental nas nossas vidas, no nosso equilíbrio, não é? Embora o livre-arbítrio seja nosso. Por isso, o livre-arbítrio é nosso. Mas eles sempre se encontram perto de nós para nos fazer assim, para nos cutucar, para nos tocar, para nos mexer, para nos... Nós, às vezes, quando sentimos reações estranhas no nosso corpo, dos vários sentimentos, das várias maneiras, às vezes é uma sintonia, é um mentor, enfim, que poderá ser um chamamento, poderá ser um alerta para cada um de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, página do YouTube, a todos eu agradeço de coração a vossa participação. Deixem o vosso like, o vosso gosto, se inscrevam na página, ativem o sininho para poderem inclusivamente receber posteriormente futuros vídeos. Página do Facebook, também páginas do Facebook, envio também um grande abraço para que Maria vá na nossa frente, a espiritualidade vá na nossa frente, nos ajudando, porque nós somos médiuns, temos as nossas crenças, não é? Temos a nossa capacitação, mas muitas vezes esquecemos a força suprema, a força divina que vem de Deus, de Jesus. E ultimamente eu tenho batido mais nesta tecla, nesta questão, porque na verdade é uma força suprema, a lei de Deus, a lei de Jesus, a lei de Maria. A lei não, o amor, porque é amor. Se houver alguém neste planeta físico que duvide destas condições, pois é pena. Por isso eu peço que Maria interceda junto a Jesus por todas as vossas dificuldades e tenham fé, acreditam, creem, façam oração, prece, pedindo a Maria, agradecendo, fazendo os vossos pedidos. Deixem o vosso contributo, se no Facebook, deixem a vossa comparticipação do vosso pedido, enfim, para podermos fazer prece em conjunto por as famílias por todo o lado, por este planeta. Aqueles médiuns deste planeta, a nós, meus irmãos, minhas irmãs, médiuns, a todos eu desejo muito boa sorte, saúde, a todos nós, porque na realidade nós percorremos um caminho nós percorremos um caminho sinuoso. Por sermos médiums, não temos a condição melhorada. Temos a condição, aquela mesma condição que deveríamos passar
ou às vezes por conta do nosso ego, porque pensa que ser médio é algo superior, mas não é, será então desta maneira bafejado por outras condições, por outras correntes, por outras sintonias. Mas pedindo a todos, desejando a todos, enviando a todos um grande abraço, que Jesus Divino e Amado Mestre, que Maria, que Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, que Deus Pai Todo-Poderoso, que a espiritualidade maior, os nossos mentores, princesas doutrinárias, guias missionários, nossos ministros, nos possam ajudar e auxiliar. A todos eu deixo o meu grande abraço, na certeza de eu prometer o seguinte: amanhã nos encontramos cá, mas acreditem numa coisa, eu não mando nada, porque eu não sei o que é que se vai passar na hora não, nos minutos a seguir. Eu não sei, por isso eu poderei dizer que amanhã estarei cá, mas quem sabe o que o dia da manhã nos reserva, não é? Ou o dia ainda de hoje. Por isso a todos eu desejo um lindo e abençoado dia, que nos vossos lares, jornadas e caminhadas esteja o amor de Maria, de Jesus Divino e Amado Mestre e dos nossos mentores espirituais. Salve Deus e graças a Deus. E com isto, uma hora do qual eu vou partir um minuto, vou partir os vídeos de novo e fazendo mais 2 vídeos, não é? Graças a Deus.